poxa, pelo menos você tem ali uma renda que está garantida, mesmo que, se você falhe na sua administração e o principal, por alguma razão, termine, pelo menos você tem aquela renda. Orçamento doméstico não tem nenhum sentido se for apenas controle. Desculpa dizer, mas é perda de tempo você controlar como você gastou dinheiro se isso não te ajuda a mudar o seu futuro. É puro exercício de rotina. Agora, se a pessoa tem um orçamento, usa esse orçamento para se antecipar a problemas que vão acontecer nos próximos meses, prioriza sonhos a serem construídos, a pessoa vai investir melhor. Poxa, estava endividada, resolveu, poupou, investiu e ela chegou na fase de utilizar a renda gerada pelo patrimônio para viver. Quais seriam os cuidados, já aproveitando até o que você disse, Carlos? Vamos viver muito, 95 anos, e os custos vão ficar maiores de plano de saúde, por exemplo. Tem alguns pontos importantes a considerar quando você está construindo a sua renda futura, que é a necessidade de você ter um certo otimismo em relação ao gasto que você vai ter no futuro. Eu vejo muitas famílias falando, não, hoje nós temos um gasto elevado, os filhos estão aí no ensino médio, faculdade, daqui a pouco somos só nós dois e a gente vai viver com uma renda ok. Aqui que é essa renda ok? É uma renda que a pessoa avalia quanto custa o nosso apartamento, o nosso estilo de vida, nossos hábitos. A gente viaja 15 dias, 20 dias por ano, né? A gente nem vai viajar tanto no futuro, vai ter netos. Pense que no futuro, eu já citei a questão do aumento de número de familiares. Uma pessoa com mais idade tem uma vida social vinculada à família muito rica. Pense que com o passar dos anos, mesmo que você viaje só 15 dias por ano, a sua necessidade será por mais conforto. Com idade, você já não vai querer estar naquele chalé que está na periferia da cidade turística, que é um negócio mais central, você não quer andar tanto, você quer estar pertinho do restaurante favorito. Talvez seu nutricionista te diga que você tem algumas restrições, então tem que escolher algo um pouco melhor para comer. O dermatologista vai falar que você tem problema de pele, então usa uns tecidos antialérgicos. As coisas vão ficando mais caras. Principalmente se a pessoa quer ter uma vida interessante. Então, se você na sua aposentadoria com tempo livre resolve fazer um curso de uma gastronomia específica, porque você quer aprender a cozinhar, pode ser que o curso não custe muito, mas pode ser que o professor te oriente a comprar alguns instrumentos que, não estavam nos planos. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de uma certa generosidade nos gastos e talvez até considerar que no tempo livre eu não vou só descansar, talvez eu tenha que empreender para complementar minha renda também. Algumas das estratégias é você ter uma renda que é uma renda passiva mesmo, né? Ou seja, eu não estou falando só de carteira geradora de renda, mas uma previdência privada que pode ser convertida, não na sua totalidade, mas uma parte em renda. Na hora que você vai compondo isso, pelo menos você tem ali uma renda que está garantida, mesmo que, se você falhe na sua administração e o principal, por alguma razão, termine, pelo menos você tem aquela renda. Um dos benefícios da previdência é poder gerar uma renda, porque, hoje a gente tem a nossa capacidade cognitiva aqui para administrar o nosso dinheiro, mas a gente não sabe como isso vai estar lá na frente, né? Esse é um dos aspectos, e talvez eu queira usufruir mais. Então, na desacumulação, você combinar a carteira, principalmente para te gerar renda, isso vai ser fundamental para que você consiga, no dia a dia, tomar as suas melhores decisões. Por quê? Porque é muito difícil para a pessoa olhar para o seu patrimônio e ver que o seu patrimônio vai ser consumido. Para a grande maioria dos brasileiros, não tem jeito. Vai existir o que a gente chama desse shortfall, né? Ela vai consumir o patrimônio e o patrimônio vai começar a diminuir. Se há um planejamento prevendo esse shortfall, você vai lidar melhor com isso. Se não há esse planejamento, o que acaba acontecendo, as pessoas deixam de viver com medo do dinheiro acabar. Então ela tem o dinheiro suficiente, mas ela não vive. Ela tem uma dificuldade no seu dia a dia, porque o medo dela é, se eu viver mais, será que esse dinheiro vai dar? Se você pensa em previdência no passado, enquanto não existia esse mecanismo estatal de previdência pública, a previdência era ter filhos, né? Era a família. Exatamente, essa era a previdência do passado. Até tem gente que fala, né, que olha, por exemplo, o pessoal que fala que, na verdade, o cara da extrema esquerda, ele não quer, ele tá atacando a família, né? Com famílias cada vez menores, se as pessoas não têm filhos e não fazem planejamento para a vida, vai depender do Estado.
E se todos dependem do Estado, quem é que vai votar pela redução do seu tamanho, por exemplo, né? Isso acontece. Com previdência privada, você pode, depois da fase de acumulação, chegar para a seguradora e falar: seguradora, eu tenho aqui 1 milhão em previdência privada, eu quero uma renda mensal vitalícia, talvez até extensível para herdeiros menores de 18. Você tem várias opções lá. Pode customizar isso por um prazo certo, né, temporário, etc. E eles vão falar: olha, a gente consegue te pagar, por exemplo, um benefício de, chutando um número aqui, 6 mil por mês. E aí, ela é vitalícia, se você morre antes, você pode deixar alguém para receber depois por um prazo, mas essa renda, ela acaba. É aquilo que você falou do INSS, ó, você vai estar poupando um principal, né, que você teria para gerar aquela renda, mas quando chega ao fim, você não consegue passar aquilo como herança, o direito àquela renda, ou só por um prazo limitado. Se você tem um patrimônio e você falece, você consegue destinar o patrimônio para os seus herdeiros e dando educação adequada, aquilo vai durar muito mais tempo, né? Com famílias cada vez menores, se as pessoas não têm filhos e não fazem planejamento para a vida, vai depender do Estado. Quando te fala de herança para suprir os filhos, vou pegar 2 casos. Pelo menos na minha idade, o pessoal conhece bem, que apareceu na mídia, o Jorginho Guinle. Eu anotei aqui, sabia? O Jorginho Guinle, ele foi herdeiro de famílias muito ricas, ele perdeu parentes em desastres ali no começo da vida, alguns morreram no Titanic. E o Jorginho Guinle, ele surpreendentemente foi muito bem orientado por especialistas, por planejadores financeiros no começo da vida dele, mas ali num contexto que não previa a questão do risco de longevidade. Na época se vivia 60 anos. Que o caso do Jorginho Guinle, Cerbasi, porque eu acho muito emblemático esse caso. Porque ele era de uma família extremamente rica, foi a primeira família a ter concessão do Porto de Santos. Sim. E como você disse, ele era uma celebridade, namorou atriz de Hollywood e no final da vida ele estava de favor lá no Copacabana Palace, que acabou o dinheiro. E aí, se você pega, ele não deixou nenhuma herança para os filhos dele também, ele só tinha essa renda. Então ele viveu uma vida nababesca, era mais de 100 mil dólares de renda que ele tinha por mês ali, mas acabou de repente. Então esse é o risco de longevidade que o Carlos citou. Tem uma outra questão, vou pegar um exemplo também do começo do século passado, a família Matarazzo. Foi o homem mais rico do Brasil. E a família Matarazzo não lidou mal com o dinheiro, não empobreceu. Simplesmente o dinheiro das indústrias Matarazzo que foram vendidas lá naquela época foram sendo distribuídos para familiares. O que aconteceu que muitos familiares nasceram, né? Ele tem 2, 3 filhos, que cada um tem 2, 3 netos, e foi distribuindo. Mesmo não lidando mal com o dinheiro, a fortuna acabou, porque mais de 1000 herdeiros, né, de lá para cá. Por isso que o segredo é mandar os filhos, chutar os filhos de casa e é isso aí, se virem. Eu não sei se é chutar os filhos de casa, mas ensiná-los, né? Ensiná-los, né? Essa questão da sucessão, muito mais importante que o dinheiro, é transmitir aos filhos a capacidade da construção, o cuidado com a preservação e o cuidado com a criação de uma saúde financeira, de uma vitalidade financeira que a gente chama, que passe de geração para geração. Pode ser que não seja com o mesmo dinheiro, seja um dinheiro novo que vem depois, mas esse dinheiro não é infinito, por maior que seja. Quais seriam os cuidados, já aproveitando até o que você disse, Carlos? Vamos viver muito, 95 anos, e os custos vão ficar maiores de plano de saúde, por exemplo, você tem um efeito da inflação ao longo do tempo. Como é que ela tem que se comportar nessa hora, assim? Como é que seria a solução de vocês para isso? Tem alguns veículos, né, que a gente acaba subestimando. Você trouxe, por exemplo, o tema da Previdência. Um dos benefícios da Previdência é poder gerar uma renda. Porque, hoje a gente tem a nossa capacidade cognitiva aqui para administrar o nosso dinheiro, mas a gente não sabe como isso vai estar lá na frente, né? Esse é um dos aspectos. E talvez eu queira usufruir mais. Então, na desacumulação, você combinar a carteira, principalmente para te gerar renda, isso vai ser fundamental para que você consiga, no dia a dia, tomar as suas melhores decisões. Por quê? Porque é muito difícil para a pessoa olhar para o seu patrimônio e ver que o seu patrimônio vai ser consumido. Para a grande maioria dos brasileiros, não tem jeito. Vai existir o que a gente chama desse shortfall. Ela vai consumir o patrimônio e o patrimônio vai começar a diminuir. Se há um planejamento prevendo esse shortfall, você vai lidar melhor com isso. Se não há esse planejamento, o que acaba acontecendo, as pessoas deixam de viver com medo do dinheiro acabar. Então ela tem o dinheiro suficiente, mas ela não vive. Ela tem uma dificuldade no seu dia a dia porque o medo dela é: poxa, se eu viver mais, será que esse dinheiro vai dar?
Então, O medo dela é viver mais. Mas tem vários Que exemplos coisa, que né? corroboram isso, né? Não, sim. a gente chama isso de risco de longevidade financeira, tá? Ou seja, a longevidade, você não morreu. a longevidade que podia ser uma coisa boa, ela representa um risco. Então, assim, psicologicamente, né, falando um pouco de sobrar tempo e comportamento, faltar dinheiro, né? a pessoa fica paralisada. Então, algumas das estratégias é você ter uma renda que é uma renda passiva mesmo, né? Ou seja, não estou falando só de carteira geradora de renda, mas uma previdência privada que pode ser convertida, não na sua totalidade, mas uma parte em renda. Na hora que você vai compondo isso, poxa, pelo menos você tem ali uma renda que está garantida, mesmo que, se você falhe na sua administração e o principal, por alguma razão, termine, pelo menos você tem aquela renda. Aquela renda que talvez você não está administrando, porque parte dela você entregou, por exemplo, para uma seguradora. Então, são estratégias que muitas vezes são muito questionadas no momento presente. Né? Vale a pena fazer isso ou não? Agora, quando você chega lá, você vai ver o quanto isso é importante. E são decisões que você não precisa tomar agora. Essas decisões você vai tomar realmente lá na frente. Tem alguns pontos importantes a considerar quando você está construindo a sua renda futura, que é a necessidade de você ter um certo otimismo em relação ao gasto que você vai ter no futuro. Eu vejo muitas famílias falando, não, hoje nós temos um gasto elevado, os filhos estão aí no ensino médio, faculdade, daqui a pouco somos só nós dois e a gente vai viver com uma renda ok. Aqui que é essa renda ok? É uma renda que a pessoa avalia quanto custa o nosso apartamento, o nosso estilo de vida, nossos hábitos. A gente viaja 15 dias, 20 dias por ano, né? A gente nem vai viajar tanto no futuro, vai ter netos. Pense que no futuro, eu já citei a questão do aumento de número de familiares. Uma pessoa com mais idade tem uma vida social vinculada à família muito rica. Pense que com o passar dos anos, mesmo que você viaje só 15 dias por ano, a sua necessidade será por mais conforto. Com idade, você já não vai querer estar naquele chalé que está na periferia da cidade turística, que é um negócio mais central, você não quer andar tanto, você quer estar pertinho do restaurante favorito. Talvez seu nutricionista te diga que você tem algumas restrições, então tem que escolher algo um pouco melhor para comer. Dermatologista vai falar que você tem problema de pele, então usa uns tecidos antialérgicos. As coisas vão ficando mais caras. Principalmente se a pessoa quer ter uma vida interessante. Então, se você na sua aposentadoria com tempo livre resolve fazer um curso de uma gastronomia específica, porque você quer aprender a cozinhar, pode ser que o curso não custe muito, mas pode ser que o professor te oriente a comprar alguns instrumentos que, não estavam nos planos. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de uma certa generosidade nos gastos e talvez até considerar que no tempo livre eu não vou só descansar, talvez eu tenha que empreender para complementar minha renda também. Se você pega em finanças um ano firme, você resolve suas dívidas, você começa a poupar, a investir. Só que a recompensa do investimento, aquela curva exponencial, para isso tem que ter tempo, tá, gente? Então, quanto antes você começar a investir, buscar orientação, melhor. Tá? Agora, o ponto é que tem tanta solução, gente, que... tendo o patrimônio, buscando a orientação correta, você vai estar bem assessorado. O pessoal se preocupa muito com essa fase, acho que a preocupação tem que ser muito mais durante o caminho. Porque juntando dinheiro, o pessoal me pergunta às vezes, Bruno, é complicado administrar um patrimônio maior? Eu falo, não, complicado era administrar quando era pequeno. Pouco dinheiro. Agora Falta de dinheiro. Tem suas complicações, mas, cara, você quer saber de tributos? Você vai ter um cara que vai te ajudar nisso. Você quer saber de melhor alocação dos seus ativos? Vai ter alguém para te ajudar nessa solução. Então não vai faltar meios de você conseguir garantir, desde que você faça o dever de casa, né, um patrimônio futuro para viver bem disso. É um ponto importante a considerar logo no começo. Um pouco mais para frente, tem aquela questão do que eu acumulei, o quanto eu vou desfrutar, que é o que o Carlos falou, e o quanto que talvez eu passe para os meus filhos como patrimônio, como sucessão. Eu vejo muita gente falando, não, mas eu estou criando uma condição fantástica para minha família, temos negócios familiares, vou passar uma renda para os meus filhos. Feliz daquele que tem condições de se aposentar e sabe que vai viver até os 90, 95, mas tem um planejamento para, quem sabe, chegar aos 105. Eu acho que depois dos 105 nem deveria se preocupar, que a pessoa vai ter tanto neto, bisneto, tataraneto, que essa quantidade de familiares vai dar o suporte que a pessoa precisa além dos 105. Mas até lá a gente tem que se preocupar. É sempre um prazer estar com você, gente. Um barato tá batendo esse papo aqui. Eu sei que vocês impactam um grande número de pessoas e esse impacto é para o bem. Nós estamos transformando a sociedade, então podem contar. Em breve estarei de volta aqui. Ao pessoal que assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Aos convidados, muito obrigado pela participação. Voltem mais vezes. Valeu, gente. Voltaremos. Obrigado. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Beijos.